No programa Equinócio Verdade de hoje, nós vamos falar sobre saúde pública. Como está sendo tratada a saúde no âmbito municipal e também no âmbito estadual. Como tem sido o atendimento à população. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Equinócio Verdade, que está no ar. De acordo com dados da Demografia Médica 2024, divulgados em abril deste ano pelo Conselho Federal de Medicina, 92% dos médicos do Amapá atuam em Macapá. Apesar de o número de profissionais ter duplicado nos últimos 13 anos, os interiores concentram ainda apenas 8% desses médicos. Segundo o Conselho, na capital existe o registro de 1.040 médicos, enquanto no interior existe o cadastro de apenas 93 profissionais. O CFM diz ainda que o Estado acompanha a média nacional quando comparado à distribuição desses profissionais por áreas de atuação. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá, o CRM-AP, Dr. Eduardo Monteiro, é necessário políticas públicas para um acesso ampliado da população a esses médicos. O Conselho, ele defende que tem que dar condições de trabalho para esses profissionais, né? Agora, recentemente, em agosto, eu estive viajando, eu fui no Porto Grande, Tartarugalzinho, fui para Cuba, fui Calcene, fui Amapá. Eu fui nas unidades mistas. Tem um médico que fica 10 dias lá, 24 horas, e ele tem uma ambulância. Por exemplo, eu cheguei em Calcene e o colega me disse lá, olha, chegou uma paciente que era um parto difícil, eu tive de encaminhá-la para Macapá, parto de alto risco, né? E aí o que aconteceu? Algumas horas depois chegou um infarto agudo do miocárdio lá. Ele não tinha mais ambulância, só tinha uma ambulância. Aí precisou deslocar uma ambulância do município de Amapá, que são 70 quilômetros, olha o tempo, né? Para ir até Calcene para trazer esse paciente para cá. Nós temos um tratamento hoje que a gente precisa fazer. O ideal é fazer no prazo máximo de 6 horas após o infarto. Esse tempo já se esgotou, ou seja, a gente vai perder músculo desse paciente. Esse é um paciente que vai internar N vezes, que vai desenvolver insuficiência cardíaca. Isso poderia ter sido evitado se tivesse um atendimento mais rápido, se pudesse ser atendido no local onde ele está, se tivesse o profissional capacitado para fazer isso. No empenho do poder público, esse quadro pode ser mudado? Certeza, precisa, né, dar condições para o profissional trabalhar. Porque como é que ele vai lá? Ele não tem um medicamento que ele precisa utilizar. Estou lhe falando, por exemplo, que são as doenças que mais matam, infarto e AVC. Ele não tem um medicamento para tratar lá, ele tem que mandar para cá. Precisa estar lá, precisa ter um profissional. Se não tem um profissional para estar lá, mas que tenha um apoio. Hoje nós temos telemedicina que pode ser resolvido isso. Você orientar o profissional desde que ele tenha condições de atuar, né? Que ele tenha os insumos que ele necessita. Doutor Eduardo, quando a gente fala sobre especialidades no estado do Amapá, nós temos deficiências em muitas áreas ainda. Agora, recentemente, o governo federal chegou a anunciar a vinda de mais médicos através do programa Mais Médicos para cá. Esse programa, de fato, ele tem funcionado? Qual é hoje a maior carência que tem nessa área médica para o estado do Amapá? O programa Mais Médico, ele não tem especialistas, né? É só generalista, médico generalista. E nós temos uma dificuldade muito grande com profissionais de especialidades. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande de neuropediatra, nós temos uma demanda represada aí de cerca de 2.000 consultas que estão necessitando de consulta, principalmente de espectro autista. Nós temos uma dificuldade muito grande de pediatras, de vasculares, né? Cardiologia nós temos bastantes especialistas, mas ainda se faz necessário, né? Na área de anestesiologia, ou seja, na maioria
das especialidades, ainda existe carência de profissionais que possam atuar nessas áreas. Segundo o Ministério da Saúde, em julho deste ano, o Amapá registrou crescimento de 76,85% no número de profissionais em atividade no programa Mais Médicos. Em 18 meses, o total saltou de 108 para 191. Do total de médicos e médicas ativas no Amapá, 176 são brasileiros, ou seja, 92,14%. 42,93% são mulheres. Apesar disso, o presidente do CRM considera um número insuficiente de profissionais e diz que a remuneração é pouco atrativa. Os valores que são oferecidos para esses profissionais virem para cá, eles não são atraentes, né? E existe uma outra situação também. Houve uma ampliação muito grande no número de escolas de medicina, né? Entretanto, o número de vagas para residência médica, ele praticamente não houve uma ampliação como deveria. Tudo isso acaba fazendo com que haja dificuldade de profissionais que possam se especializar e principalmente para vir para cá. No próximo bloco, o que dizem os secretários de saúde dos 3 municípios que compõem a região metropolitana de Macapá? É já, no Equinócio Verdade. A saúde de atenção primária, que é gerida pelos municípios, é um dos maiores desafios enfrentados pelas gestões municipais. A falta de medicamento nas farmácias das unidades de saúde, de profissionais e infraestrutura precária, acabam criando um clima de revolta nas pessoas que buscam o atendimento médico. Na capital Macapá, onde reside cerca de 70% da população de todo o estado, a secretária municipal de saúde, Érica Imoré, afirma que as políticas públicas implementadas nos últimos anos têm buscado mudar essa realidade. A atenção primária ela é a base do cuidado da população, né? E a saúde em Macapá ela vem melhorando gradativamente. Priorizamos a atenção primária desde o primeiro dia da gestão, né? No sentido de fortalecer a atenção primária, de retomar a importância da estratégia saúde da família dentro do território de Macapá, visto que Macapá ela é uma capital-estado. Então não abrange só os munícipes de Macapá, e sim de toda a região ribeirinha, Santana, Mazagão. Então acaba atendendo toda a população do estado do Amapá, né? Nós temos aí uma média de quase 20% de atendimento de munícipes de outras regiões, e como o SUS é universal, nós temos que estar preparados para recebê-los também. Então nós saímos aí de um cadastro de pessoas nos territórios de 88 mil no início de 2021 e já estamos em mais de 390 mil. Avançamos o número de equipes de estratégia de saúde da família e aqui vale a pena enfatizar que o Amapá ele tem uma das menores densidades demográficas médicas, o que impacta diretamente no financiamento dessas equipes pelo Ministério da Saúde, e o município ele financia várias equipes para manter esses médicos alocados aqui, entra com contrapartida exatamente por entender a importância do Estratégia de Saúde da Família, que cuida daquele território, daquela população circundante à unidade básica de saúde. E a média complexidade? O avanço da média complexidade é um passo que não tem como retroceder, pelo contrário, nós estamos agora tentando avançar para a alta complexidade, né, e dar uma dignidade para a população. Hoje o Papaléu Paz possui exames de imagem que você não precisa agendar. Tomografia você chega com a solicitação, com seus documentos pessoais. Se não precisar de sedação, você realiza no mesmo dia, né? E assim é feito com a mamografia, que é super importante na triagem de cânceres mamários, que é a principal câncer da região de Macapá e de todo o Amapá, na mulher, né? Nós temos a densitometria óssea, que é um exame também importante no acompanhamento dos idosos, das mulheres em menopausa, dos pacientes cardiológicos também. Então, nós tivemos aí um avanço significativo e o Papaléu Paz, com toda a média complexidade, vem nos dar esse apoio. Em Santana,
o secretário de Saúde Plínio da Luz afirma que tem trabalhado para estruturar o sistema público e que um dos principais desafios hoje é garantir atendimento para os chamados territórios circunvizinhos. Então a gente recebe realmente os usuários da nosso vizinho Pará, né? Nós somos margeados aí pelas ilhas do Pará. Recebemos também pacientes da capital. Aqui próximo nós temos na área conurbada, na área da região metropolitana, 2 municípios. Aqui próximo temos o Distrito do Coração, que a gente acaba também recebendo essas pessoas, e também o município de Mazagão. O entendimento é que dentro do território santanense a gente absorva essa demanda e a gente possa garantir a boa assistência para essa população. Temos também a nossa média complexidade, que dá uma resposta muito boa para o município santanense e também para a população do estado do Amapá como um todo. A gente acaba recebendo, através do nosso sistema de regulação, o município tem um sistema de regulação, pessoas de outros municípios para o atendimento das nossas especialidades. Atualmente nós temos 30 equipes de ESF, de Estratégia de Saúde da Família. É importante destacar que essas equipes, elas são a nossa porta de entrada de todo esse sistema. Nós estamos num processo de mudança na qualificação dessas nossas equipes. Dessas 30 equipes, ficarão 28 equipes tradicionais, e 2 dessas equipes estão no processo de habilitação para equipes ribeirinhas. Em Mazagão, o secretário Adilson Pimentel diz que o principal desafio é o financiamento da saúde pública no país para garantir profissionais, medicamentos e insumos nos municípios mais distantes. O principal desafio que a saúde pública no país enfrenta é o financiamento. Trata-se de financiamento, porque nós trabalhamos com a vida das pessoas. Garantir qualidade de vida das pessoas depende da gente ter profissionais extremamente capacitados. E nós estamos na região periférica desse país, aonde profissionais capacitados, de extrema competência, eles não querem vir para cá. Tem o motivo deles. O cidadão estudou, se capacitou tanto para vir para uma região periférica, onde se submete a mais diversos tipos de acontecimentos. E aí essa é uma dificuldade, financiamento. Outro é a questão medicação, que a gente tem uma população que tem uma necessidade de ter um atendimento específico para tratar diversas doenças que são primárias. A área da saúde recebe alguma compensação? Hoje a gente tem um plano de manejo florestal aqui no município de Mazagão. Nesse plano, existe algum recurso que é específico destinado para a área da saúde? Olha, nesse contexto geral, diretamente direcionado para a saúde, não. Mas quando a empresa paga o seu ICMS, que o Estado faz o rateamento, a gente recebe o percentual de 15% que é destinado constitucionalmente para a saúde. Daqui a pouco, no último bloco, como está o funcionamento da maior porta de entrada de atendimento de saúde do Amapá, o Hospital de Emergências de Macapá. O Equinócio Verdade volta já já. Agora nós vamos conhecer como é o funcionamento da maior porta aberta de saúde do estado do Amapá, o Hospital de Emergências, que fica aqui na capital amapaense. Aqui a gente vai saber como é que está o retrato fiel da saúde pública no estado. O Emmanuel Martins é o diretor do Hospital de Emergências de Macapá. Emmanuel, como é que hoje nós podemos avaliar o Hospital de Emergências diante de todas as mudanças que já foram implementadas aqui? O Hospital de Emergência, ele é porta para o estado todo. Recebemos o estado todo e as ilhas do Pará. Temos uma demanda muito grande, pacientes vítimas de trauma, acidente automobilístico, arma de fogo, arma branca, e pacientes clínicos que dão entrada. Ou seja, porque tem, querendo ou não, a gente tem as dificuldades, mas hoje a gente tem uma resolutividade muito grande na questão do diagnóstico do paciente e o encaminhamento para o tratamento do paciente. Tá? Recebemos um hospital no início de 2023 totalmente sucateado, iluminação precária, era um hospital tipo fantasma, não tinha nada.
faltava até atadura, era complicada a situação de trabalhar aqui. Nós estamos aqui no setor de imagens do Hospital de Emergências, diretor. Esse é um setor que também já passou por um melhoramento, inclusive com equipamentos novos. A gente tem um caso de um paciente que acabou de vir para esse processo de imagens, que é um caso complexo, inclusive, né? Essa questão do exame de imagem aqui no ADE, né? A gente readequou tudo, nós temos equipamentos novos. Antes, tinha equipamentos que datavam de mais de 10 anos, mais de 15 anos. Esse tomógrafo aqui é um novo. O anterior, por exemplo, datava de mais de 6 anos. Tá? Ele é um pouco ultrapassado já. Esse aqui já é mais moderno. O equipamento aqui é a antessala da tomografia, o qual o técnico, o especialista está aqui, o paciente está lá dentro fazendo, acompanhado, né, pela equipe também, realizando o seu exame de tomografia, o exame de imagem, e o técnico aqui fazendo todinho a análise do exame, né, para o médico, escaneando todinho, para o médico fazer a avaliação dele, o especialista, e conduzir o caso do paciente, de acordo com a gravidade. Nós estamos chegando à clínica cirúrgica do Hospital de Emergências. Aqui nós vamos conversar com o Dr. Isnar, que é o responsável por essa ala. Dr. Isnar, como é o funcionamento do centro cirúrgico e como é que tem sido esse trabalho aqui? Bom dia. O funcionamento do bloco cirúrgico, do centro cirúrgico do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz, é um funcionamento que a gente chama contínuo, 24 horas por dia trabalhamos. Por quê? Hoje nós somos praticamente o único hospital de urgência e emergência de pequena, média e alta complexidade para toda a população do estado. E com o aumento gradativo da população nos últimos anos, nós temos em consequência disso o aumento de traumatismos, de acidentes, de internações. Então isso faz com que a nossa rotina se amplifique bastante durante o dia. Hoje nós fazemos uma média de 600 cirurgias mensais. Uma média de, varia, 30, 40, até 50 cirurgias no dia, entre as cirurgias de emergência de ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, neurocirurgia, ou seja, todas aquelas especialidades que demandam de tratamento de urgência. Nesse momento a equipe médica aqui faz uma cirurgia de úmero, uma paciente que sofreu um acidente. Olha, aqui já é uma segunda sala de cirurgia, aqui já é um outro paciente. O abdômen, isso aqui já é uma cirurgia geral do abdômen. É um caso bem mais complexo do que o primeiro que a gente mostrou, mas esse trabalho aqui ele não para, ele é ininterrupto, né? Muitas vezes ele tem esse fluxo direto e, se necessário for fazer esse tipo de procedimento, dependendo do cada caso, 24 horas as equipes estão aqui devidamente montadas no Hospital de Emergência de Macapá. Emanuel, nós conhecemos um pouco do funcionamento do Hospital de Emergência, onde nós já avançamos aqui, conhecemos o centro cirúrgico, setores de imagens, mas ainda temos um desafio muito grande, que é poder resolver esse problema dos corredores ainda, que é talvez um dos grandes desafios, mas hoje a gente já tem algo encaminhado também nesse sentido aí, né? Isso, a gente tem esse problema hoje em relação aos corredores. E eu volto a dizer, a gente sabe que isso aí é um problema do Brasil todo, né? A gente está estruturando melhor o hospital, e volto a dizer, não tem como expandir. Vai resolver, vai quando descentralizar o atendimento e com a inauguração do novo hospital de emergência, que está previsto aí para mais de 200 leitos, centro cirúrgico, hemodinâmica, UTIs mais modernas, exatamente para suprir essa necessidade. E volto a dizer novamente, descentralizar e não focar tudo no hospital de emergência, que a gente consegue, com certeza, ter uma resolutividade melhor e sanar de vez essa questão dos pacientes que estão no corredor. Quando a gente fala sobre a questão do paciente não sair daqui do estado para ir buscar um atendimento, que é o caso da Miriam aqui, a gente está falando exatamente disso bem aqui, dessa que eu acho que é a cena mais importante que a gente tem, que é o apoio da família, né? O apoio da família. A gente sabe que o paciente, às vezes, é deslocado para fazer atendimento fora, né, com o tratamento fora de domicílio, e muitas vezes não tem o apoio familiar, porque o familiar quer estar próximo, mas não pode, porque todos não podem viajar. Às vezes viaja um membro da família, né, questão de recurso também, mas a gente sabe que esse procedimento está dando certo aqui, a gente consegue, está provando que a gente consegue realizar esses procedimentos no estado. O Equinócio Verdade volta no próximo domingo. Um grande abraço. Até lá.